Que é o Glaucon acabou de descrever como que é top a vida do injusto. Em primeiro lugar, ele manda na cidade, depois ele pode desposar a mulher de família que ele quiser, dar as filhas em casamento a quem ele quiser, fazer alianças, formar empresas com quem desejar. Em tudo isso, ganha e lucra por não se importar com a injustiça. E aí ele pode fazer a coisa que todo mundo gosta mais, que é, no livro 1 eles chegam nessa definição de assim, o que parece ser a justiça, o que é a coisa mais justa é você fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Você dá a cada um o que convém. Então, se o cara é um vilão, convém que você dê uma bala nele. Se o cara é do bem, convém que você ajude ele. Se ele é seu amigo, convém que você ajude. Se ele é seu inimigo, convém que você atrapalhe. Então, isso é o que você pode fazer quanto você quiser. Pois é preciso que examinemos também as afirmações contrárias às que ele fez, as daqueles que honram a justiça, vituperam a injustiça, a fim de tornar mais claro aquilo que Glaucon me parece querer dizer. Os pais apregoam e recomendam aos filhos, bem como todos aqueles que têm alguém a seu cargo, a necessidade de ser justo, sem elogiar a coisa em si, a justiça, mas o bom nome que dela advém, a fim de que aquele que parece ser justo receba a fama das magistraturas, blá blá blá. Então, ele tá falando que a gente convence os outros a serem justos pela aparência da justiça. Porque, tipo, todo mundo sabe que é mais difícil você ser falso o tempo todo e tal, você não consegue enganar as pessoas. Então é melhor você aprender a ser justo logo de uma vez do que você ficar, tipo, aprendendo a sair impune. Agora eles vão falar bem da justiça, é isso que vai acontecer. Ele enumerou o que foi feito e dele falar: a acrescentar a essas opiniões, examina ainda, ó Sócrates, uma outra espécie de argumento sobre a justiça e a injustiça. Proferidos quer por leigos, quer por artistas do verso. Todos em uníssono entoam hinos sobre a beleza da temperança da justiça, embora difíceis e trabalhosas, ao passo que a intemperança e a injustiça são coisa suave e fácil de alcançar, odiosas apenas a fama e a lei. Proclamam que a injustiça é, em geral, mais vantajosa do que a justiça, e estão prontos a pretender que são felizes os maus, se forem ricos ou possuidores de outras formas de poder, e a honrá-los em público e em particular, ao passo que desprezam e olham com sobranceria os que forem fracos e pobres, embora concordem que são melhores do que os outros. Mas de todos os argumentos, os que tomam forma mais surpreendente são os que dizem respeito aos deuses e à virtude, que os próprios deuses atribuíram a muitos homens de bem infelicidades e uma vida desgraçada, e aos maus o contrário. Mendigos e adivinhos vão às portas dos ricos tentar persuadi-los de que têm o poder, outorgado pelos deuses devido a sacrifícios e encantamentos, de curar por meio de prazeres e festas, com sacrifícios, qualquer crime cometido pelo próprio ou pelos seus antepassados. E por outro lado, se quisesse fazer mal a um inimigo, mediante pequena despesa, prejudicar com igual facilidade justo e injusto, persuadindo os deuses a serem seus servidores, dizem eles, graças a tais ou quais inovações e feitiçarias. Para todas essas pretensões invocam os deuses como testemunhas, um sobre o vício, garantindo facilidades, como mal pode colher-se em abundância e com facilidade. O caminho é plano e mora junto de nós. Mas ante a virtude puseram os deuses o suor. Ele está fazendo a antologia de todos os argumentos aqui. Toda a espécie de afirmações, meu caro Sócrates, proferidas dessa forma e com tais garantias, que se fazem sobre a virtude e o vício, sobre o valor que homens e deuses lhe atribuem. Ao ouvi-las, que pensamos que fazem as almas dos jovens que forem bem dotados e capazes de, andando como que a voltar em torno de todas, extrair delas uma noção do comportamento que uma pessoa deve ter e uma espécie de caminho por que deve seguir. Ele está falando da questão do efeito que tem a gente falar bem da justiça. A famosa sentença de Píndaro. Hei de subir ao bastião mais elevado pela justiça ou pelo dolo tortuoso. Parece que o que ele está falando é que a gente convence todo mundo a ser justo, mostrando as vantagens que a reputação de justo dá. E aí o que acontece é que todo mundo que é esperto quer a reputação de justo e foda-se a justiça. Segundo dizem, se eu for justo, mas não o parecer, não tiro proveito nenhum, mas sim penas e castigos. Para o homem injusto, que saiba granjear fama de justiça, sua vida é divinamente boa. Portanto, uma vez que a aparência, como me demonstram os sábios, subjuga a verdade e a senhora da felicidade, é para esse lado que devemos voltar-nos por completo. Ou seja, parecer justo é o que importa, a justiça não é o que importa. Tenho de traçar um círculo à minha volta, como uma fachada e frontaria, uma imagem da virtude. Tipo, o ponto que ele está trazendo aqui é que não é simplesmente que ser injusto é o melhor. É que existe uma combinação bem específica de justo e injusto que é o ideal. E é esta combinação em que você faz o máximo de injustiça e aparenta o máximo de injustiça. Tenho de traçar um círculo à minha volta, como uma fachada e frontaria,
uma imagem da virtude, e arrastar atrás de mim a raposa matreira e astuciosa do mundo sapiente, Arquíloco, do muito sapiente Arquíloco. Mas, dirá alguém, não é fácil passar sempre desapercebido quem é mau. Mas não há nada de grandioso que não tenha dificuldades. Seja como for, se quisermos ser felizes, temos de seguir nessa direção por onde nos levam as pegadas destes argumentos. Quer dizer, fazer a máxima de maldade, mas sempre ter reputação de justo. Mas o fazermos passando desapercebidos e reunirmos cabalas e clubes. Temos mestres de persuasão para nos darem a ciência de arengas e do foro, com cujos recursos havemos hora de persuadir e hora de exercer a violência, de tal maneira que satisfazemos as nossas ambições sem termos que pagar a pena. Mas aos deuses não é possível passar desapercebido nem fazer violência. Isso é uma coisa que começa a chegar perto de um ponto do Platão, que é o ponto da punição. De que se você faz um negócio errado, faz mal pra você não ser punido pelo negócio que você fez. E esse é meio que um calcanhar de Aquiles que ele vai acabar encontrando eventualmente. Que, tipo, essa vida perfeita, ela sempre vai depender de você não ser punido por um negócio que você sabe que você devia ser punido. Mas, assim, do jeito que eu falei agora, parece que o Platão vai virar psicólogo de verdade, né? Mas não é bem isso. É só que é impossível não ver os ecos na psicologia do que ele tá falando aí. Aos deuses não é possível passar desapercebido nem fazer violência. Ora, se eles não existem ou não se preocupam com as coisas dos homens, para que havemos de nos importar com o passar desapercebidos? Se, porém, eles existem e se preocupam, nós não sabemos nem ouvir falar deles a mais ninguém, senão através das leis e dos poetas que trataram da sua genealogia. E são esses mesmos que dizem que eles são de molde a deixarem-se flectir por meio de sacrifícios, preces e brandas oferendas. Tipo, isso é uma coisa que Platão sempre pega no pé. Que é muito escroto você subornar um deus, sabe? Que é tipo, pô, pega mal que... Como é que seu deus decide se você vai ser beneficiado ou não no pós-vida? Se você doar coisas, se você sacrificar coisas a ele. Então, você tá subornando os seus deuses. E o Platão, esse insulto aos deuses deles aparece bastante. Que os deuses gregos são maus exemplos. Ou se acredita em ambas as coisas, ou em nenhuma. Se, portanto, se deve acreditar neles, deve-se ser injusto e fazer-lhes sacrifícios como produto das nossas injustiças. Isso daqui é um ponto bom. Mas é uma coisa que é difícil a gente apreciar essa beleza da coisa. Mas essa é a lógica de todo mundo que faz o mal em nome do bem. O melhor é você ser injusto justamente para você ter mais dinheiro para doar para os deuses. Efetivamente, se formos justos, só estaremos livres de castigo por parte dos deuses, mas afastaríamos assim os lucros provenientes da injustiça. Ao passo que na qualidade de homens injustos, não só teremos lucros, como também, se houvermos feito transgressões e cometido faltas, por meio das nossas preces, os persuadiremos a deixarem-nos escapar incólumes. Eles estão fazendo um negócio que é racionalizar completamente o processo. Que me lembra bastante o que o Adorno e o Horkheimer falam sobre o esclarecimento na Grécia. Sobre como que eles já estavam... Tipo, isso que ele está fazendo aí é a raiz do iluminismo, na verdade. Tipo, isso, ele tá sendo secularista, sabe? Ele tá, tipo, secularizando totalmente os deuses gregos aí. De tentar fazer a barganha exata com Deus, sabe? Seria que nem o cara... Que nem a coisa do Pascal, sabe? Do tipo, não, vale mais a pena acreditar porque se existe, eu me ferro. Se não existe, não me dou mal nem bem. Então, sabe assim, não é assim que funciona. Isso é uma certa profanação do negócio. E eles fazem isso com os deuses deles. Depois desses argumentos, havíamos de escolher a justiça de preferência a uma injustiça de maior amplitude, uma vez que se assegurarmos os resultados desta com uma falsa respeitabilidade, procederemos a nosso bel prazer junto dos deuses e dos homens, quer em vida, quer depois de mortos. Esqueci que eu preciso grifar alguma coisa, senão eu não vou saber que eu li isso. Segundo tudo quanto dissemos, como será, ó Sócrates, que há de querer honrar a justiça a uma pessoa que tenha a vantagem de possuir força de ânimo, capacidade econômica ou física, ou nobreza de nascimento, sem que se ria ao ouvir elogiá-la? Para quem não viu as outras aulas e tá me vendo isso agora, isso daqui que é interessante anotar quanto ao Trasímaco, que ele meio que... Ele representa o comunista... a Red Pill comunista dos nossos tempos, sabe? O cara que, tipo, esse negócio de justiça é a lei da burguesia para oprimir o proletariado. Ele tem... também poderia ser o fascista, mas também poderia ser, tipo... Ele é a voz do intelectual, sabe? Não é no sentido de ser estatista. Ele é a voz do cara que estudou até o ponto em que ele manja das coisas, mas ele não transcendeu. A verdade é que, como admite, se alguém puder demonstrar que é mentira o que dissemos e estiver seguro de saber bem que a justiça é o maior dos bens, tem sempre uma larga compreensão. E não se encoleriza com as pessoas injustas, mas sabe que,
A menos que alguém por um instinto divino tenha aversão à injustiça, ou dela se abstenha devido ao saber que alcançou, ninguém mais é justo voluntariamente, mas que devido à covardia, à velhice e a qualquer outra fraqueza. Isso aqui é legal. Que a justiça é o que você faz por medo da punição, só. A causa de tudo isso não é senão aquela da qual toda essa discussão contigo, do meu irmão e da minha partiu. Isso aqui é interessante. Meu caro amigo, de todos vós, que vos proclamais defensores da justiça, começando nos heróis de antanho, cujos discursos se conservaram até os contemporâneos, ninguém jamais censurou a injustiça, ou louvou a justiça, por outra razão que não fosse reputação, honrarias presentes dela derivados. Quanto ao que são cada uma em si e o efeito que produzem pela sua virtude própria, pelo fato de se encontrarem na alma do seu possuidor, ocultas a homens e deuses, ninguém jamais demonstrou suficientemente. Sacou aquilo que eu estava falando? Que eles distinguem completamente, tipo, dane-se o efeito que tem em termos de trazer riquezas. Mas pra gente, tornar você melhor é meio que uma espécie de riqueza também. É uma coisa externa, sei lá, não importa. Pelo menos pra mim, sou assim. Não sei se parece estranho isso pra vocês, o que eu tô falando. Mas é isso que importa, tipo, não importa os bens externos que ela traz, importa os efeitos internos. Eles querem procurar isso, que ninguém caçou isso. E por isso que eu tô falando que é psicologia isso daqui, porque ele tá falando do bem interno, quanto ao que são cada uma em si e o efeito que produzem pela sua virtude própria. Tipo, que efeito que ele tá falando? É isso que eu tô chamando de psicológico, de efeitos psicológicos. Num sentido bem amplo da coisa, tipo, efeitos na alma, mas é efeitos na mente, que você tem que encarar. Isso é uma coisa que eu tava pensando até, que assim, a gente tem que pensar assim, não, a alma e mente são coisas completamente diferentes. A mente no sentido antigo é totalmente diferente do sentido novo. Sim, tudo isso tem essas questões, mas tem outra questão também que é, hoje a gente não respeita a nossa definição das coisas, e antes eles não respeitavam a definição deles. Então rola uma coisa assim que, apesar do sentido das palavras ser diferente, todo mundo usa errado e o jeito errado que todo mundo usa vai parecer em épocas, sabe, que sempre, cada palavra vai ter alguns sentidos possíveis conflitando. Em todas as épocas vai ter vários sentidos possíveis e vai ter gente usando de mais de um jeito, sabe? Que não é tão... Que a definição não é o que mais importa. Aqui eles já estão começando a vir com papo de comunista. Comunista não, né? Mas, de papo de engenharia social. Assim, se todo mundo tivesse falado pra gente, ao invés de ficar falando que o importante é a reputação de justo, se desde novo tivessem falado outra coisa pra gente, talvez... Se nos persuadissem desde novos, não andaríamos a guardar-nos uns dos outros para não praticarmos injustiças, mas cada um seria o melhor guardião de si mesmo, com receio de coabitar com o maior dos males. Essa preocupação de como tornar as pessoas melhores, como tornar você mais justo, ela aparece aqui. Mas é porque não é simplesmente o tema da engenharia social, isso é uma coisa que é boa pra fazer como ressalva. Que você pode olhar tudo isso e pensar, não, engenharia social. Mas ele tá pensando a questão da engenharia social porque o que importa pra ele é individual. É o efeito da justiça pra você como indivíduo. Saca? O efeito da justiça pra você como indivíduo que importa pra ele, e daí ele vai fazer a metáfora pra um monte de gente e pro Estado pra facilitar a compreensão. Mas ele não tá fazendo isso tendo em vista especialmente a engenharia social. Mas a engenharia pessoal, sei lá. Seria isto, Sócrates, ou talvez ainda mais do que isso, o que Trasímaco ou qualquer outro teria a dizer sobre as relações entre justiça e injustiça. Eles estão fazendo isso de crescer o máximo possível o argumento da injustiça. Para não ter... mas se o cara tivesse dito isso, eles não teriam conseguido vencer, entendeu? Ele tá tentando fazer assim, beleza, vamos chegar no argumento mais top imaginável para defender que é melhor ser injusto, para daí a gente ver se a gente consegue vencer esse argumento. Porque aí sim a gente vai ter demonstrado que vale a pena. Senão vai ficar só com papinho. Uma vez, pois, que concordaste que a justiça figura entre os maiores bens, os que são dignos de se possuírem em virtude das consequências que deles derivam, mas muito mais ainda por eles mesmos, tais como a vista, o ouvido, o bom senso, a saúde, e quantos outros bens há aí, produtivos pela sua própria natureza, e não resultantes da reputação, exalta então na justiça o que ela tem de vantajoso para si mesma, para quem a possui, e na injustiça o que ela tem de prejudicial. Você sabe, tem coisa que a gente quer porque a gente quer por si mesma, tipo, você quer ter um prazer X lá, sei lá, vou lá tomar um negócio porque é gostoso. Tem coisa que você quer, tipo, você ter um bom ouvido. Você pode querer ter um bom ouvido para você escutar o bandido que vai te atacar, mas você pode querer ter bom ouvido só porque é belo, só porque é bom ouvir o som por si mesmo. Não precisa necessariamente ser pra usar. Pra uma coisa útil mesmo, sabe? E você compara, por exemplo, com uma outra coisa, que coisas que você só quer porque precisa.
Tipo, eu usei na minha outra aula o exemplo de disciplina. A capacidade de você se castrar e ser tipo um gado de carga, de fazer, sabe, se tratar assim, é importante essa capacidade, ela é muito útil. Mas ela só é uma capacidade desejável porque ela é necessária. Ela não é boa em si, saca? Então, você tem esses 3 diferentes tipos de coisa. A que é boa em si mesma, a que você quer pelo efeito, e a que mistura os dois. Exalta então na justiça o que ela tem de vantajoso para si mesma e para quem a possui, e na injustiça o que ela tem de prejudicial. Então, vamos ver então, qual é o problema dessa injustiça aí? O que ela faz de mal pra você? O que ela faz de tão mal aí? Vamos ver isso daí. Tipo, ignorando a questão da reputação. O que faz no íntimo do cara? Aí tá virando psicologia. De outras pessoas que honrassem desse modo a justiça e censurassem a injustiça, elogiando e vituperando, a propósito de cada uma, sua fama e lucros, mas não de ti, a menos que a tal me obrigasse, porque tens passado toda a tua vida a examinar essa questão, e só essa. Tipo, Sócrates é conhecido, famoso por se importar muito com justiça. Portanto, não nos demonstres apenas, com a tua argumentação, que a justiça vale mais do que a injustiça, mas também por que motivo, pelos efeitos que cada uma produz por si mesma em quem a possui. Essa formulação aqui é importante a gente ter. Isso daqui é tipo o tema da república, entendeu? A questão de será que a justiça vale mais do que a injustiça e por quê? Pelos efeitos que cada uma produz por si mesma em quem a possui. Quer passe desapercebida aos deuses e homens, quer não. Ao ouvir essas palavras, eu, que sempre admirei as qualidades de Glaucon e Admanto, senti então um imenso deleite e disse: não estava nada mal, ó filhos de um homem ilustre, o começo daquela elegia que vos dedicou o amante de Glaucon, quando ao elogiar o vosso papel na batalha de Mégara disse: filhos de Ariston, raça divina de um varão glorioso. Filhos de Ariston são os pais do Platão. Isso aqui tá rolando um shout-out pros irmãos dele, né? Que eu falei pra vocês já que o Glaucon e o Admanto são os irmãos do Platão. Aqui, velho. Vamos parar aqui. Isso daqui é o argumento que tem o professor que eu e a Melissa gostamos. Tipo, aquela questão de se a república é uma utopia, uma coisa assim, uma crítica, uma sátira, ou se, como o professor que eu e a Melissa gostamos fala, tudo remonta a esse momento aqui da república. Que é, na verdade, toda a discussão sobre o estado ideal só está acontecendo porque eles querem falar dos efeitos da justiça na alma do homem. E isso vai acontecer aqui. E isso é um assunto bom pra todo mundo saber, porque vive rolando essa discussão aí de que o Platão é comunista e tal. E tipo, sim, tem razões pra insultar ele dessa forma. Mas eu acho que não é bem por aí, sabe? Não é bem que o ponto da República é que ele quer fazer o Estado perfeito e implementar ele e tudo mais. Que ele tá procurando realmente como implementar esse Estado. Ele passa por discussões em que ele trata de verdade esses pontos que dizem respeito ao que seria melhor implementar. Mas, em última instância, não é pra isso que ele tá discutindo esse negócio. Saca? Então não é uma utopia isso aqui, não é nada disso.